Neste exato momento, seu fígado pode estar silenciosamente sufocando sob uma camada de gordura e toxinas acumuladas. Você não sentiria nada, porque o fígado não tem receptores de dor. Ele sofre em silêncio absoluto muito antes de qualquer sintoma aparecer. Você pode culpar seu esgotamento diário, névoa cerebral ou dores nas articulações por apenas envelhecer. Mas o verdadeiro dano está acontecendo bem lá no fundo. Mas o que é estranho é o seguinte: tem um pó dourado simples, que custa quase nada, parado agora no seu armário de temperos. E quando você o bebe todas as manhãs, seu fígado começa a se limpar. Dia após dia. Silenciosamente, mas com certeza. Simples demais para ser verdade? Foi exatamente o que eu pensei até ver os estudos médicos. Fique até o final, porque o que acontece com o seu corpo no sétimo dia vai resolver uma luta noturna frustrante que a maioria dos idosos enfrenta. E quase ninguém percebe que estão conectadas. A cúrcuma tem sido um pilar da medicina ayurvédica e tradicional por mais de 4.000 anos, especificamente usada para limpar o corpo e proteger o fígado. Não porque os antigos curandeiros estivessem apenas chutando, mas porque realmente funcionava. E hoje, a ciência moderna está simplesmente confirmando o que a prática sempre soube. Não precisávamos inventar uma nova química complicada. Só precisávamos olhar para o que a natureza já havia nos proporcionado. Estamos falando de cúrcuma combinada com uma pitadinha de pimenta do reino. Não uma pílula cara e fortemente comercializada de detox hepático. Nem um suplemento premium. Apenas 1/4 de colher de chá de pó dourado infundido em um copo de água morna. Todas as manhãs, 7 dias seguidos. Parece quase ridiculamente comum? Esse é exatamente o ponto. As coisas mais poderosas muitas vezes se parecem com isso. Mas o que acontece dentro do seu fígado e na sua corrente sanguínea quando esses compostos se ativam é uma história completamente diferente. Vamos detalhar dia a dia, porque é exatamente assim que funciona. Não da noite para o dia, mas camada por camada. Dia 1. Você mistura 1/4 de colher de chá de cúrcuma pura e uma pitadinha de pimenta do reino em um copo de água morna. Você espera um momento e bebe em jejum. Nesse exato momento, seu corpo recebe uma onda de curcumina, o principal composto ativo da cúrcuma, que ele provavelmente não experimentava há muito tempo. Mas aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não percebe. A curcumina é notoriamente difícil de ser absorvida pelo sistema digestivo por conta própria. É por isso que a pimenta do reino é uma necessidade absoluta. Ela contém um composto chamado piperina, que estudos clínicos mostram que aumenta a absorção de curcumina em impressionantes 2.000%. Sem a pimenta, esse pó dourado simplesmente passa pelo seu sistema inutilmente. Com ela, a porta se abre e os compostos ativos inundam sua corrente sanguínea. Neste primeiro dia, suas células hepáticas começam a receber um escudo massivo contra o estresse oxidativo. Todos os dias da sua vida, seu fígado age como o filtro supremo do seu corpo. Ele processa tudo o que você come, o ar poluído que você respira e, especialmente, os medicamentos diários ou pílulas para a pressão arterial que você engole para cuidar da sua saúde. Ao longo de décadas, essa carga de trabalho implacável e incessante cria radicais livres, moléculas altamente instáveis, que literalmente enferrujam suas células hepáticas de dentro para fora. Esse processo microscópico de ferrugem é o motor silencioso por trás do declínio hepático relacionado à idade, depósitos de gordura e exaustão celular severa. Você não sentirá uma explosão repentina e milagrosa de energia no primeiro dia. Você não vai se olhar no espelho e ver uma pessoa completamente diferente. Mas, em nível celular, a curcumina começa a caçar e neutralizar esses radicais livres. Ela age como um extintor de incêndio biológico,
apagando os pequenos incêndios microscópicos que têm queimado silenciosamente dentro do seu fígado por anos. Pense nisso como finalmente trocar o óleo grosso e lamacento de um motor de carro que tem funcionado sem parar por 60 anos. Você não sente imediatamente a diferença ao segurar o volante, mas, lá no fundo, o motor finalmente parou de ranger contra suas próprias engrenagens. O dano oculto está sendo interrompido. O processo de reparo silencioso começou oficialmente. Dia 2. É aqui que as coisas ficam interessantes. No segundo dia, a curcumina começa a atuar como um dos mais potentes agentes anti-inflamatórios da natureza. Periódicos médicos têm demonstrado repetidamente que a curcumina suprime as mesmas enzimas e vias inflamatórias visadas por muitos analgésicos de venda livre, apenas sem os efeitos colaterais agressivos no revestimento do estômago e sem as constantes idas à farmácia. À medida que envelhecemos, nossos corpos acumulam inflamação de fundo. É aquele inchaço silencioso e crônico que você carrega por anos sem nunca dar um nome a ele. É a verdadeira razão por trás da rigidez nos joelhos quando você acorda, da sensação de peso nos ombros e da impressão de que todo o seu corpo está funcionando pela metade. No segundo dia, essa inflamação de fundo começa a diminuir. Você pode notar que dar os primeiros passos para sair da cama parece um pouquinho mais fácil, um pouco menos rígido. Dia 3. A maioria das pessoas faz isso errado. Elas tentam um remédio natural por um dia ou dois, não sentem um milagre instantâneo e desistem. E é exatamente por isso que elas permanecem presas em seu ciclo de desconforto, não porque o método não funcione, mas porque elas desistem pouco antes da verdadeira mudança acontecer. Porque no terceiro dia, algo vital acontece no seu sistema digestivo. À medida que você continua bebendo a água morna de cúrcuma, ela estimula suavemente sua vesícula biliar a produzir e liberar bile. A bile é essencialmente o sabão líquido de alta potência que seu fígado usa para quebrar as gorduras da dieta e eliminar o lixo retido. Se você frequentemente se sente muito cheio, desconfortavelmente inchado ou lento depois de uma refeição normal, muitas vezes é porque seu fígado está lento e não está produzindo bile suficiente para digerir seus alimentos adequadamente. A comida simplesmente fica lá, fermentando e causando desconforto. No terceiro dia, à medida que o fluxo de bile aumenta constantemente, sua digestão começa a funcionar como uma máquina que finalmente foi lubrificada. O que você pode notar imediatamente? Uma redução repentina naquele inchaço persistente da tarde. Uma sensação de leveza após as refeições que você pode não ter experimentado em anos. Seu intestino finalmente está recebendo o suporte exato que ele pedia, e ele responde tirando uma pesada carga metabólica de todo o seu sistema. Dia 4. Mas espere, fica ainda mais importante a partir daqui. No quarto dia, seu fígado começa a recuperar o controle sobre algo que afeta sua vida diária mais do que quase qualquer outra coisa: seus níveis de açúcar no sangue. E é aqui que a ciência se torna realmente convincente. Veja bem, seu fígado atua como um reservatório vital, armazenando e liberando glicose para manter sua energia estável ao longo do dia. Quando o fígado está sufocado com excesso de gordura e inflamação silenciosa, esse delicado sistema se desorganiza. Vários estudos clínicos mostraram que a curcumina ajuda a melhorar a sensibilidade celular à insulina e auxilia o fígado no equilíbrio eficiente do açúcar no sangue. Se você acorda constantemente com uma pesada névoa cerebral, se você experimenta aquelas quedas de energia agudas e avassaladoras às 14 horas, ou se você sente uma profunda lentidão que nem mesmo uma xícara forte de café consegue resolver, isso pode ser uma consequência direta de um fígado sobrecarregado lutando para gerenciar seu açúcar no sangue. À medida que a água de cúrcuma continua a fazer seu trabalho, esse ciclo caótico começa a se estabilizar.
Você pode de repente perceber que passou a tarde inteira sem precisar desesperadamente de uma soneca. Isso muda tudo, porque a energia estável não é apenas um luxo. Ela dita seu humor, seu foco mental e sua qualidade de vida geral. Dia 5. No quinto dia, seu fígado entra em um modo de limpeza muito mais profundo e agressivo. O verdadeiro problema começa quando anos de alimentos processados, poluentes ambientais e medicamentos prescritos diários se acumulam mais rápido do que seu corpo envelhecido consegue eliminá-los. Seu fígado se torna exatamente como uma esponja entupida, incapaz de absorver ou filtrar algo novo. Os compostos ativos que você tem lhe dado todas as manhãs, agora, fornecem as matérias-primas exatas de que ele precisa para acelerar a desintoxicação desses produtos químicos presos. Quando o fígado está sobrecarregado, essas toxinas não desaparecem magicamente. Elas tentam escapar por outras vias, principalmente pelo maior órgão do seu corpo, sua pele. Pele opaca, seca ou ligeiramente amarelada, coceira inexplicável sem motivo aparente e olheiras escuras e profundas. Estes, muitas vezes, não são apenas sinais normais de envelhecimento. São gritos altos e desesperados de um fígado trabalhando no seu limite absoluto, sem nenhum suporte externo. No quinto dia, muitas pessoas notam que sua tez parece um pouco mais brilhante, um pouco mais viva. Aquela coceira persistente e vaga pode diminuir ligeiramente. Isso não é uma coincidência. É o resultado visível e externo de seu fígado finalmente eliminando o lixo microscópico que tem acumulado por anos. Dia 6. O que acontece a seguir é um efeito sobre o qual quase ninguém fala. À medida que seu fígado fica menos congestionado e cada vez mais eficiente na filtragem de resíduos, a qualidade real do seu sangue começa a melhorar. Um fígado saudável e desobstruído é essencial para garantir que o sangue puro e rico em oxigênio flua suavemente por todo o seu sistema vascular. Para pessoas com mais de 60 anos, a má circulação é um problema enorme e silencioso. Se você sofre constantemente de mãos e pés frios, ou se você frequentemente sente um entorpecimento ou formigamento estranho e rastejante nas suas extremidades, provavelmente você presume que é apenas um problema normal de coração ou veias. Mas muitas vezes, isso decorre de um fluxo sanguíneo espesso e lento, sobrecarregado por toxinas que um fígado comprometido não conseguiu reter. À medida que a água de cúrcuma diária ajuda a diminuir essa carga tóxica, seu sangue começa a fluir com muito menos resistência. No sexto dia, você pode notar um calor sutil e retornando aos seus dedos das mãos e dos pés. Não é mágica, é simplesmente um sinal de que o sangue limpo e rico em nutrientes está finalmente alcançando os cantos mais distantes do seu corpo sem lutar contra uma pesada carga tóxica. Dia 7. E aqui chegamos ao dia exato que mencionei no início. O efeito que mais surpreende as pessoas. Desde que você tenha feito isso corretamente e consistentemente todas as manhãs, no sétimo dia, você provavelmente experimentará uma profunda mudança na qualidade do seu sono. Você já notou que acorda consistentemente entre 1h e 3h da manhã, de repente completamente acordado e incapaz de voltar a dormir? A maioria das pessoas culpa uma bexiga envelhecida, insônia aleatória ou apenas o envelhecimento. Mas o que a maioria das pessoas não percebe é que nessas primeiras horas da manhã, seu fígado entra em seu ciclo mais intenso de reparo e desintoxicação. Se o seu fígado está sufocando sob gordura, inflamado e completamente sobrecarregado, ele luta ativamente para fazer esse trabalho. Essa luta metabólica interna e profunda faz com que seu corpo entre em pânico e libere um pico repentino de cortisol e adrenalina, hormônios do estresse que o acordam completamente no escuro. No sétimo dia, por você ter passado uma semana acalmando ativamente a inflamação e apoiando seu fígado com curcumina, essa luta noturna frenética para.
O fígado processa sua carga de trabalho noturna suavemente, sem enviar sinais químicos de pânico para o seu cérebro. Você finalmente dorme profundamente durante a noite. Não porque tomou um remédio para dormir agressivo e viciante, mas porque seu motor interno finalmente está em paz. Depois de 7 dias, 1/4 de colher de chá de pó dourado, uma pitada de pimenta, um copo de água morna. Mas antes que você corra para a sua cozinha, precisamos falar sobre como fazer isso corretamente. Porque se você deixar essa exaustão silenciosa do fígado continuar, não se trata mais apenas de se sentir cansado. Ela se transforma lentamente em doença hepática gordurosa irreversível, danos celulares graves e uma falha em cascata de sua saúde geral. Você não pode se dar ao luxo de ignorar um fígado em dificuldade. No entanto, a maioria das pessoas que tenta este remédio natural falha completamente porque comete pelo menos um destes 5 erros críticos. Primeiro, a quantidade. 1/4 de colher de chá é exatamente o que você precisa. As pessoas frequentemente pensam que se um pouco é bom, uma colher de sopa enorme deve ser um milagre. Não é. A cúrcuma é altamente concentrada. Tomar demais não vai curá-lo mais rápido. Só vai irritar o revestimento do estômago, causar refluxo ácido e sobrecarregar desnecessariamente seu sistema. Segundo, esquecer a pimenta do reino. Não posso enfatizar isso o suficiente. Se você beber água de cúrcuma sem aquela pitadinha de pimenta do reino, você está literalmente apenas jogando um pó dourado direto pelo seu trato digestivo. A curcumina não será absorvida. A pimenta é a chave absoluta que destranca a porta. Sem ela, o método é completamente inútil. Terceiro, a temperatura da água. Não coloque a cúrcuma em água fervente. Despejar água borbulhando direto do fogão destrói os delicados compostos ativos antes mesmo de chegarem aos seus lábios. Você só precisa de água morna, quente o suficiente para dissolver suavemente o pó, como um chá reconfortante. Quarto, o momento. Não beba isso logo após um pesado café da manhã de bacon e ovos. Você deve beber pela manhã, em jejum. É quando seu sistema digestivo está limpo e suas células estão mais receptivas e prontas para absorver os compostos ativos sem interferência. Quinto, e este é o aviso médico mais importante. Se você estiver tomando medicamentos anticoagulantes prescritos, ou se já sofre de cálculos biliares graves e dolorosos, você deve consultar seu médico antes de iniciar isso. A cúrcuma naturalmente afina o sangue e estimula ativamente a vesícula biliar. Para um fígado lento e cansado, essa estimulação é uma salvação. Mas se você já tem cálculos grandes bloqueando seus ductos biliares, forçar a vesícula biliar a contrair pode causar dor intensa. Você deve sempre respeitar a realidade médica atual do seu corpo. Então, como exatamente você começa isso amanhã de manhã? Vamos manter a coisa incrivelmente simples e fácil de seguir. Passo 1. Adquira um pó de cúrcuma de alta qualidade, de preferência orgânico. Você não precisa de um pote enorme, apenas algo puro. Pegue exatamente 1/4 de colher de chá e coloque-o em um copo vazio. Passo 2. Adicione apenas uma pequena pitada de pimenta do reino moída finamente. Lembre-se, este é o passo inegociável. Apenas um pouquinho é suficiente para iniciar o processo de absorção. Passo 3. Despeje um copo padrão de água morna sobre o pó. Não fervendo direto da chaleira, apenas agradavelmente morna, como um chá matinal reconfortante. Mexa bem até o pó estar completamente misturado. Passo 4. Beba logo de manhã, assim que acordar, pelo menos 20 a 30 minutos antes de tomar o café da manhã. Isso permite que os compostos ativos passem limpos para o seu trato digestivo e sigam direto para o seu fígado. Esse é o processo inteiro. Você não precisa de um liquidificador chique. Você não precisa de espremedores orgânicos caros e você não precisa gastar meia hora preparando ingredientes na cozinha. Leva exatamente 2 minutos da sua manhã.
Consistência é o único segredo aqui. Não faça apenas uma vez e se esqueça. Comprometa-se com a rotina. Porque coisas como esta só funcionam em um caso, quando você realmente as faz. Ou você vai começar isso amanhã de manhã, ou vai fechar este vídeo, dizer a si mesmo que foi uma ideia interessante e esquecê-la completamente em uma semana. E então, daqui a um ano, você ainda estará procurando algo para ajudar com sua digestão, sua profunda fadiga, aquela inflamação teimosa e aquela sensação pesada de que seu corpo simplesmente não está funcionando como deveria. Esta é uma daquelas coisas incrivelmente simples que você vai ignorar ou olhar para trás e desejar ter começado anos atrás. Você não precisa de outra garrafa cara de suplementos cheios de promessas vazias. Você só precisa de 1/4 de colher de chá de cúrcuma, uma pitadinha de pimenta do reino e um copo de água morna amanhã de manhã, antes do café da manhã. 7 dias. Apenas tente. Escreva nos comentários agora mesmo. Você realmente vai tentar os 7 dias? Ou este é apenas mais um vídeo que você assistiu e esqueceu? Estou genuinamente curioso para saber, e adoraria ouvir suas experiências à medida que você passa por essa jornada. Se você encontrou valor real no que aprendeu hoje, por favor, clique no botão curtir, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que você se importa e que pode estar silenciosamente lutando com sua saúde. E como sempre, lembre-se de que, embora a natureza forneça ferramentas poderosas, este vídeo é apenas para fins informativos. Você deve sempre consultar seu médico ou um profissional de saúde qualificado antes de fazer qualquer mudança em sua dieta, iniciar novos suplementos ou alterar seus hábitos diários de saúde, especialmente se você estiver gerenciando uma condição médica existente ou tomando medicamentos prescritos. Seu fígado é o motor silencioso da sua vida. Raramente reclama e não pede muito, mas carrega o pesado fardo de tudo o que você come, bebe e respira ao longo das décadas. A lição mais importante a tirar hoje não é apenas sobre uma simples especiaria dourada em seu armário. É sobre aprender a ouvir os sussurros silenciosos do seu corpo que envelhece, a fadiga sutil, as articulações rígidas, as noites sem dormir, antes que se transformem em gritos altos por ajuda. Curar e manter sua vitalidade na terceira idade nem sempre requer intervenções complicadas ou tratamentos caros. Na maioria das vezes, a verdadeira saúde vem de ser proativo em vez de reativo e de cuidar do seu corpo com pequenos e consistentes hábitos diários. Se esta mensagem ressoou com você e você quer continuar aprendendo como assumir o controle proativo da sua saúde, por favor, inscreva-se no canal e clique no ícone do sino. Compartilhe este vídeo com um amigo ou um ente querido que merece acordar se sentindo leve, energético e verdadeiramente descansado. Deixe um comentário abaixo com seus pensamentos e nos diga como você planeja começar a cuidar melhor do seu corpo hoje. Assuma o controle da sua saúde, mantenha-se informado. E eu te vejo no próximo vídeo.